Catarina, que outrora desfrutava de uma vida de riqueza e sucesso, encontrava-se agora às voltas com a falência e o desespero. Vivendo sozinha numa grande casa de campo que tentava reformar e vender sem sucesso, seu coração endurecido pelos reveses da vida raramente permitia que ela mostrasse qualquer traço de compaixão. No entanto, numa tarde nublada de outono, um estranho bateu à sua porta, trazendo consigo uma proposta que desafiaria as barreiras que Catarina havia construído ao redor de seu coração. O homem, que se chamava Estevão, parecia carregar o peso do mundo em seus ombros, com traços marcados pelo tempo e pelas adversidades. Ao seu lado, uma pequena menina de olhos grandes e curiosos, chamada Rosinha, segurava sua mão. Rosinha, claramente doente e frágil, esforçava-se para esboçar um sorriso, apesar do evidente desconforto. Estevão, com uma voz rouca mas gentil, explicou que tinha ouvido falar das reformas e da necessidade de ajuda na propriedade de Catarina. Ofereceu seus serviços em troca de um lugar onde ele e sua filha pudessem morar temporariamente. Ele era um hábil construtor e eletricista, capaz de realizar as melhorias que Catarina tanto necessitava. Catarina, embora inicialmente cética e relutante, temendo mais uma decepção ou exploração, não pôde ignorar o olhar suplicante de Rosinha. Algo naquela menina, talvez a lembrança de uma vida que poderia ter sido mais gentil com ela própria, amoleceu seu coração endurecido. Após um momento de hesitação, ela consentiu, com a condição de que sua ausência de uma semana em uma viagem de negócios para a cidade não fosse uma oportunidade para eles atraírem. Dando instruções claras e deixando as chaves da cozinha, Catarina partiu com uma inquietação que não sentia há muito tempo. Enquanto o carro se afastava, ela olhou pelo retrovisor, observando Estevão e Rosinha acenando timidamente. Uma estranha sensação de expectativa e medo entrelaçava-se em seu peito, questionando se ao retornar encontraria a casa como havia deixado, ou se, talvez, sua vida estivesse prestes a mudar de uma maneira que ela jamais poderia prever. Durante a semana em que Catarina esteve ausente, a mansão que ela relutantemente confiara a Estevão e Rosinha parecia respirar sob uma nova vida. Sem perder tempo, Estevão, com uma habilidade inata e uma determinação feroz, começou a trabalhar nas melhorias das casas que Catarina tanto desejava vender. Apesar dos recursos limitados e da falta de ferramentas adequadas, ele utilizava cada pedaço de material com uma precisão que só poderia ser fruto de anos de experiência. Com Rosinha frequentemente ao seu lado, oferecendo-lhe ferramentas e mantendo companhia com suas conversas leves e inocentes, Estevão conseguiu não apenas instalar a eletricidade em 3 dos chalés, mas também reparar telhados danificados e pintar as fachadas desgastadas. Ele sabia que cada melhoria aumentava a possibilidade de terem um teto seguro por mais tempo, um lugar onde Rosinha poderia recuperar sua saúde. Enquanto isso, Rosinha, embora fraca, encontrava alegria nos pequenos trabalhos que podia fazer, como limpar os detritos ou polir as janelas baixas. A cada dia que passava, o ar puro do campo parecia infundir nela uma nova energia, e suas bochechas ganhavam um tímido rosado que há muito não se via. Ao longo dos dias, a propriedade começou a transformar-se. As luzes dos chalés acendiam-se ao anoitecer, iluminando o caminho de pedras que Estevão havia meticulosamente desobstruído e arrumado. Ele havia inclusive improvisado uma pequena área de descanso ao lado do lago, onde colocou bancos de madeira e uma mesa rústica. Rosinha adornou o espaço com flores silvestres, criando um cenário quase mágico. No entanto, a verdadeira surpresa aguardava Catarina. No dia de seu retorno, quando a noite já se enrolava suavemente em torno das colinas, as luzes não apenas brilhavam nas casas, mas refletiam também sobre as águas calmas do lago, onde Estevão tinha construído um pequeno pier iluminado por lanternas improvisadas. O reflexo da luz na água dava à cena um aspecto de conto de fadas, transformando a propriedade antes desolada em um retiro encantador. Catarina, ao voltar, não pôde deixar de parar o carro abruptamente ao testemunhar a transformação. Com o coração batendo de surpresa e um misto de emoções, ela desceu do veículo, os olhos percorrendo o trabalho de Estevão e Rosinha. Aquilo que ela viu diante de si era algo que nem mesmo em seus sonhos mais otimistas poderia imaginar. A dúvida e a cautela que carregava ao deixar esses estranhos em sua casa haviam dado lugar a uma admiração profunda e um nascente sentimento de gratidão que balançava as fundações do muro que ela havia construído ao redor de seu coração. Após testemunhar a transformação impressionante de sua propriedade pelas mãos de Estevão e a melhoria visível na saúde de Rosinha, Catarina se encontrava em um estado de reflexão profunda. O impacto do trabalho de Estevão e o ar puro do campo na condição de Rosinha haviam provocado uma mudança palpável na menina.
Os olhos de Rosinha, antes opacos e cansados, agora brilhavam com uma vivacidade que encantava todos ao redor. Seu sorriso, mais frequente e luminoso, trazia um calor que Catarina não sentia em sua casa há anos. Na manhã seguinte ao seu retorno, enquanto caminhava pela propriedade renovada, Catarina observava Rosinha brincando perto do lago, correndo com uma energia que só as crianças possuem. Estevão, por sua vez, estava ocupado ajustando alguns detalhes finais em um dos chalés, sua figura robusta contrastando com a delicadeza das flores que Rosinha havia plantado ao redor. Impulsionada por uma onda de gratidão e inspiração, Catarina se aproximou de Estevão, chamando para uma conversa sob as sombras das árvores que margeavam o lago. Com uma seriedade que raramente demonstrava, ela começou a expor seus pensamentos, suas palavras carregadas de uma sinceridade inesperada. Estevão, o que você fez aqui superou todas as minhas expectativas, começou ela, seu olhar fixo na beleza simples dos chalés iluminados pela luz matinal. E ver Rosinha assim, tão revigorada, isso me fez repensar meus planos iniciais para este lugar. Estevão, surpreso pela abordagem inesperada, limpou as mãos no pano de trabalho e olhou para Catarina, tentando decifrar as intenções por trás de seu tom solene. Estou pensando em não vender a propriedade, continuou Catarina, uma decisão clara em sua voz. Na verdade, gostaria de propor uma parceria. Com a sua habilidade e a nova vida que você trouxe para cá, acredito que podemos transformar este lugar em algo ainda mais especial. Não apenas chalés para vender, mas um verdadeiro refúgio, talvez um retiro de saúde, aproveitando as propriedades curativas desta terra. A proposta de Catarina pendia no ar entre eles, carregada de possibilidades e promessas. Estevão, inicialmente atônito, sentiu uma mistura de emoções tumultuando dentro dele. A oferta não apenas solidificaria um futuro para ele e sua filha, mas também representava um voto de confiança que nunca esperava receber, especialmente de alguém que, até recentemente, era uma completa estranha e, por sua própria natureza, uma mulher cautelosa e reservada. Após um breve momento de reflexão, durante o qual o silêncio parecia carregar consigo o peso do futuro, Estevão estendeu sua mão, marcada pelo trabalho árduo, e com um sorriso que refletia tanto o alívio quanto a esperança, aceitou a mão de Catarina. Você tem a minha palavra, Catarina. Vamos fazer deste lugar não apenas nosso lar, mas um lar para todos aqueles que buscam paz e cura, afirmou ele, selando o acordo com um aperto de mão firme. Enquanto ambos observavam Rosinha brincar, o futuro do pequeno pedaço de paraíso parecia promissor, e uma nova jornada estava prestes a começar para Catarina e Estevão, juntos em uma parceria inesperada que traria renovação não apenas para a terra, mas para suas próprias vidas. Conforme Catarina e Estevão mergulhavam na elaboração de seu projeto conjunto, a energia do local parecia se renovar a cada dia que passava. O progresso era visível não apenas nas melhorias físicas da propriedade, mas também no vigor crescente de Rosinha, cuja saúde florescia sob o cuidado constante de seu pai e a atenção inadvertidamente maternal de Catarina. A cada manhã, Rosinha acordava com entusiasmo renovado, correndo pelos campos floridos que cercavam os chalés, sua risada cristalina ecoando como música para os ouvidos de Catarina. Observar a transformação da menina era um lembrete diário das possibilidades que a vida oferecia, e Catarina se pegava muitas vezes pensando na pequena família que, sem intenção, havia formado com Estevão e Rosinha. Era num desses momentos, numa tarde nevoada em que o sol lutava para se fazer presente através das nuvens, que Catarina encontrou Estevão trabalhando na horta que haviam decidido plantar juntos. Ele estava inclinado sobre as mudas de tomate, cuidadosamente atando-as a estacas de bambu, um símbolo do cuidado que ele aplicava em todas as suas tarefas. Catarina, chamou Estevão, notando sua figura hesitante à beira do jardim, venha ver como estão crescendo bem. Ao se aproximar, Catarina observou não apenas os tomates, mas a forma como Estevão interagia com o ambiente, com respeito, carinho e uma esperança resiliente. Era impossível para ela não se sentir tocada por essa cena, que refletia tão vividamente a mudança em sua própria percepção do mundo ao seu redor. Você realmente trouxe vida a este lugar, Estevão, ela comentou, a voz carregada de uma admiração sincera. E a Rosinha? Ela parece uma nova criança. Estevão sorriu, o orgulho paterno iluminando seu rosto. É o ar daqui, e a companhia, ele respondeu, lançando um olhar significativo para Catarina, que sentiu suas bochechas corarem ligeiramente. Naquele instante, algo dentro de Catarina se deslocou. A vida que ela havia planejado, sempre sozinha, dedicada ao trabalho e à superação de falhas e fracassos,
parecia agora distante e menos atraente. A ideia de uma vida compartilhada, uma vida que incluísse risadas de criança e projetos conjuntos com alguém que respeitava e, talvez, começava a amar, parecia muito mais rica. Eu estava pensando, começou Catarina, hesitante, talvez devêssemos considerar expandir nossos planos. Não apenas chalés, mas talvez um espaço para a comunidade, um lugar onde as crianças possam brincar e aprender sobre a natureza. Estevão assentiu, claramente entusiasmado com a proposta. Rosinha adoraria isso, ele concordou. E eu acho que nunca vi você tão envolvida com um projeto antes. A admissão trouxe um sorriso aos lábios de Catarina, e ela percebeu, com uma clareza que a surpreendeu, que sua vida havia se entrelaçado irrevogavelmente com a de Estevão e Rosinha. Com uma nova determinação, ela olhou para o futuro, não apenas como uma empresária buscando sucesso, mas como uma parte de algo muito maior, uma família e uma comunidade. E enquanto o sol finalmente rompia as nuvens, banhando o jardim com sua luz dourada, Catarina sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente em casa. À medida que o projeto de Catarina e Estevão florescia, não apenas nas melhorias físicas da propriedade mas também como um centro comunitário vibrante, a notícia de seu sucesso começou a se espalhar pela região. Não demorou muito para que investidores interessados surgissem, atraídos pela perspectiva de transformar aquela joia rústica em um empreendimento mais lucrativo. Numa manhã fresca de primavera, um empresário, conhecido por sua habilidade em capitalizar em propriedades subvalorizadas, visitou a vila. Com ele, trazia uma proposta que, sob circunstâncias normais, seria difícil recusar. Ele ofereceu a Catarina uma quantia substancialmente acima do valor de mercado pela compra de toda a propriedade, planejando desenvolver um complexo de luxo que, segundo ele, colocaria a vila no mapa turístico. Catarina escutou atentamente enquanto o empresário detalhava sua visão, mostrando-lhe planos elaborados e imagens de projetos anteriores. Por um momento, a cifra oferecida fez seu coração vacilar, trazendo à tona a empresária astuta que sempre fora. A proposta era mais do que justa. Era uma saída fácil para garantir sua segurança financeira por muitos anos. Porém, enquanto o empresário falava, os sons da vila penetravam pela janela aberta do escritório onde estavam reunidos. Crianças riam correndo pelos campos, e ao longe, podia-se ouvir o martelo de Estevão trabalhando em uma nova instalação para a comunidade. Catarina pensou em Rosinha, que agora ajudava no jardim comunitário, sua saúde e felicidade claramente revigoradas pelo estilo de vida que haviam criado juntos. Com a voz do empresário ecoando em segundo plano, Catarina visualizou o futuro que ele propunha, um futuro de exclusividade e isolamento, que inevitavelmente deslocaria a comunidade que havia crescido a amar. O peso da decisão pressionava seu peito. Finalmente, ela interrompeu o empresário, sua decisão firmada não apenas na mente, mas no coração. Agradeço sua oferta, começou ela, sua voz mais firme do que esperava. Mas esta terra, este projeto, não é apenas um investimento para mim. Tornou-se parte de quem sou, parte de uma promessa que fiz não apenas para mim, mas para a comunidade e para uma pequena menina que me ensinou o verdadeiro valor da vida. O empresário tentou esconder sua surpresa e decepção. Ele não estava acostumado a ser recusado, especialmente com argumentos tão emocionais. Catarina continuou: Estevão, Rosinha e eu estamos construindo algo especial aqui, algo que não tem preço. Então, com todo respeito, minha resposta é não. Com essa declaração, a reunião terminou. O empresário partiu, e Catarina caminhou até a janela, observando a vida simples e bela que florescia fora. Lá fora, Estevão levantou a cabeça de seu trabalho e, vendo-a na janela, sorriu. Catarina retribuiu o sorriso, sabendo que havia feito a escolha certa. Ao se voltar para fora, para se juntar a Estevão e Rosinha, ela sentiu um senso de propósito e contentamento que o dinheiro não poderia comprar. Juntos, fortaleciam não apenas as fundações de suas casas, mas as de sua família e comunidade também. Um dia, à medida que o sol se punha, tingindo o céu de dourado e laranja, Catarina caminhava pela margem do lago, reflexiva. A água refletia as cores vibrantes do céu, criando um cenário que parecia saído de um sonho. Nos últimos meses, sua vida havia tomado um rumo inesperado, repleta de mudanças e revelações que ela nunca poderia ter imaginado. Ao seu lado, Estevão caminhava calmamente, segurando a mão de Rosinha, que pulava ocasionalmente para pegar as últimas flores silvestres da temporada. O relacionamento entre Catarina e Estevão havia evoluído gradualmente,
enraizado no respeito mútuo e fortalecido pelo amor que ambos compartilhavam por Rosinha. E pensar que tudo começou com uma simples decisão de abrir as portas da minha casa, e do meu coração, Catarina murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Estevão sorriu, apertando a mão de Catarina. Você nos deu um lar, Catarina, mas também nos deu algo muito mais valioso, uma família. A sinceridade nas palavras de Estevão fez o coração de Catarina aquecer. Ela havia aprendido que o verdadeiro valor da vida não se encontrava na riqueza material, mas nos momentos compartilhados e no amor cultivado. Estevão, ela começou, hesitante, parando para enfrentá-lo, com o lago como testemunha de seu crescente amor. Eu quero que sejamos uma família, oficialmente. Eu amo vocês dois mais do que imaginei ser possível. A expressão de Estevão se iluminou com um misto de surpresa e felicidade. Você está falando sobre casamento, Estevão. E adotar a Rosinha, Catarina interrompeu, as palavras fluindo mais facilmente agora que a decisão estava clara em sua mente. Eu quero que sejamos uma família de verdade. Rosinha, percebendo a seriedade do momento, correu para abraçar Catarina pelas pernas. Você vai ser minha mamãe de verdade? Ela perguntou com os olhos brilhando de esperança. Catarina abaixou-se e abraçou Rosinha com força. Sim, querida, eu vou ser sua mamãe, se você me quiser. Eu quero! Rosinha exclamou, rindo, e Estevão se juntou ao abraço, selando o compromisso deles com um beijo suave na testa de Catarina. Nos meses seguintes, a propriedade floresceu ainda mais sob o cuidado conjunto da nova família. Eles planejaram o casamento para coincidir com o auge da primavera, celebrando o evento na margem do lago, agora um lugar cheio de memórias preciosas e simbolismo para todos eles. A cerimônia foi simples, mas profundamente emotiva, com todos os membros da comunidade que haviam se tornado parte da vida deles. Catarina e Estevão trocaram votos sob o céu azul claro, com Rosinha entregando as alianças, seu sorriso tão brilhante quanto o sol. E assim, com o lago testemunhando a união deles, Catarina, Estevão e Rosinha começaram um novo capítulo de suas vidas. Juntos, não apenas construíram um lar, mas também redefiniram o significado de família e prosperidade, encontrando felicidade nas simples alegrias do dia a dia e na certeza do amor que compartilhavam. E viveram, de fato, prosperamente e felizes até ao fim. Se você gosta dos meus vídeos e gostaria de me ajudar a continuar criando mais conteúdo incrível, considere fazer uma doação de apenas $1 mensal. Acesse mais informações na descrição do vídeo. Qualquer contribuição é valiosa.